Quando tu estás a tocar num tema, claro que tem evidências científicas, mas que toca aqui com estas questões tão emocionais, que vão muito ao fundo da pessoa, às vezes é bastante desafiante. Muitas vezes o que eu costumo partilhar com os pais é: um dia, se os vossos filhos fizerem uma asneira aos vossos olhos, vocês querem que eles vão correr para longe de vocês, com medo de vos contar, ou para perto de vocês, porque mesmo que vocês não concordem, eles sabem que vocês são o porto de abrigo deles. O ter a consciência é muito mais importante do que ter aquela pressão de eu nunca posso falhar. Sou super apologista do vocabulário emocional precoce. Ensinares as crianças qual é o significado das emoções e o que é que podem fazer com as emoções. Perguntem às crianças como é que se sentem. A ajuda não é diretamente com as crianças, é para os pais. Antes de termos filhos. Quantos de nós é que já dissemos: o meu filho nunca vai fazer uma birra no supermercado quando eu for mãe? Hoje vamos falar de um tema muito polémico: parentalidade consciente. Espera aí, Zita, não vens dizer que também confundes parentalidade consciente com o facto de deixarmos as crianças fazerem tudo, de nunca dizermos não à criança, que a criança não se pode frustrar, que dizemos que sim a tudo aquilo que a criança quer. Não pensas que é isso, pois não? Porque isso é parentalidade permissiva. Então vamos saber tudo nesta viagem. Ela está a gravar. Entrou. Fica assim. É isso. Está a ver? Sim. Então como é que passaste do jornalismo para a parentalidade? Uau, isto foi por um caos interno, um caos familiar que nós tínhamos lá em casa, e eu nunca na vida pensei dar esta volta de 180 graus na minha vida profissional, mas também pessoal, sabes? Eu comecei a sentir que estava num grande caos, com grandes desafios com os meus filhos, principalmente com um dos meus filhos. Ele acordava aos gritos, deitava-se aos gritos, birras atrás de birras, e eu também me descontrolava bastante, não estava a conseguir lidar com a situação. Grávida da minha filha mais nova, tenho 4 filhos, pouco sabes, e já não estava a aguentar mais. Até que chega um ponto em que o meu marido, num descontrole que houve lá em casa, e eu comecei-me a sentir muito mal, tivemos que chamar o médico e tudo, nesse dia lá à casa, por um conflito, por uma luta de poder, com um dos meus filhos. O meu marido me disse: olha, nós vamos à procura de respostas, tentar perceber aqui um bocadinho estes comportamentos desafiantes, para nós também aprendermos a lidar com eles, ou então não dá, então separamos-nos, não dá mesmo. E até foi muito o meu marido que me deu este impulso, porque normalmente são sempre as mulheres que vão à procura aqui de estratégias, de ferramentas para aprender a lidar com os comportamentos mais desafiantes dos filhos, e no meu caso até foi o meu marido, e achei bastante interessante. E que Eu então comecei, o meu mais velho tinha 6 anos, os gêmeos tinham 3 anos, e então fiz um curso, mas isto para proveito próprio, para tentar entender aqui alguns comportamentos. E depois surgiu a oportunidade, que o meu marido está sempre à procura de coisas, surgiu a oportunidade de trazer a All About Parenting para Portugal. A All About Parenting é uma organização internacional de parentalidade. Surgiu a oportunidade de trazer para Portugal, de fazer a certificação, e assim foi. Foi esta transição, mas sabes que eu não quero nunca deixar a comunicação de lado, nem que nunca mais vou voltar à minha área de base, que é Ciências da Comunicação na vertente de jornalismo, porque durante muitos anos trabalhei na área e é uma grande paixão para mim, então acho que tento sempre conciliar aqui um bocadinho a comunicação com esta área da parentalidade. E acaba por ser, não é? É de ver um desafio que passaste para trazer uma nova... Sim. E ajuda para quem precisa. Porque as birras, isso é um problema. Eu acho que quem é pai ou mãe passa por isso, e é aqueles desafios que nós não sabemos de facto todo como lidar, principalmente quando é aquelas birras em público em que parece que fica tudo a olhar para nós à espera ali de uma resposta imediata, e para ver o que é que nós vamos fazer, se vamos dar uma palmada, se vamos puxá-los, se vamos repreender, se os vamos deixar ali. Isso acho que é um tema que as pessoas têm. É um tema muito polémico, e que eu depois, quando comecei a mergulhar a sério, mesmo a nível profissional, muitas vezes disse ao meu marido onde é que eu estava com a cabeça, porque tem que ser tratado com pinças, há opiniões muito controversas, e eu consigo compreender, porque eu também fui a mãe que ouviu muitas vezes até de profissionais de saúde: deixe-o chorar que ele não rasga a boca, a palmada na hora certa é que é.
Atenção que eu também ouvi isto e também na minha cabeça há uns bons anos atrás, se calhar eu era a pessoa que poderia normalizar isso, mas isto deixou de fazer sentido, porque eu percebia que quanto mais reações deste género eu tinha com os meus filhos, mais afastados eles estavam de mim. E não era isso que eu queria, não fazia sentido na minha cabeça. Eu sempre tive uma mãe muito autoritária, que gritava muito comigo de manhã à noite. Atenção que eu amo muito os meus pais, mas tenho essa consciência. E sempre tive um pai com uma parentalidade muito equilibrada, muito respeito por ele, e ele nunca precisou de provocar medo em mim, ou seja, ele falava comigo, ele colocava-me os limites, ele falava comigo para o bem e para o mal, se eu fizesse alguma asneira ele estava lá, eu ia recorrer a ele. E há muitas vezes o que eu costumo partilhar com os pais é, um dia se os vossos filhos fizerem uma asneira aos vossos olhos, vocês querem que eles vão correr para longe de vocês, ou para, com medo de vos contar, ou para perto de vocês, porque mesmo que vocês não concordem, eles sabem que vocês são o porto de abrigo deles. E isto depois também traz aqui alguma consciência aos pais, porque obviamente que aquilo que nós queremos é que os nossos filhos, independentemente de coisas boas que eles possam fazer ou de coisas menos boas, que eles venham ter connosco e que sintam essa confiança em nós. E eu acho que o meu pai também era muito autoritário e ainda hoje fala-se, às vezes eu com a minha mãe fiz 14 anos na cama, mas falamos muito disso, da forma como ele educava, do perfil, da rigidez e da exigência, mas é assim, é muitas vezes o que eu digo, porque o que eu sou hoje, devo muitas vezes esse padrão de rigor, de autoridade, claro, que é necessário. E eu penso que atualmente há aquela falsa ideia de que, como pronto, falámos que aquelas mães Nutella, não é? Que são as mães muito doces, que têm medo de repreender, porque se acha que se repreender vai criar trauma nas crianças, vai criar... Eu acho que é muito importante desmistificar essa ideia e falar disso, porque a autoridade de facto é necessária para uma criança crescer feliz. Sim, há muita gente que confunde a parentalidade equilibrada, consciente ou disciplina positiva com parentalidade permissiva. E às vezes eu leio certos comentários ou certas coisas que as pessoas estão a falar sem qualquer tipo de conhecimento. Eu acredito que as pessoas vêm de uma educação mais tradicional, mais autoritária e que pensam que essa é a educação que funciona, mas vamos lá pensar aqui nestas coisas. Eu adoro fazer aqui uma metáfora relativamente às parentalidades. Imagina, parentalidade autoritária, a mãe, que és tu, estás a conduzir. O teu filho vai fechado no porta-bagagens, ok? Não vê caminho, não sabe nada, quem guia és tu, quem sabe o caminho és tu, e ele não tem qualquer tipo de opinião, ele não tem qualquer tipo de intervenção no percurso que tu estás a fazer, na viagem que tu estás a fazer. A parentalidade é, na minha casa mando eu não quero saber daquilo que tu pensas, daquilo que tu achas, da tua opinião, não, sou eu e acabou a conversa. Parentalidade permissiva, dás o carro para a mão dos teus filhos, para a mão do teu filho, ele não tem carta, ele não tem mapa, ele não sabe conduzir, ele não sabe o caminho e vai se espalhar ao comprido. O carro vai acabar por se perder. Parentalidade equilibrada, o teu filho vai ao teu lado, sente colocado, ele vai a ver o caminho, tu vais a explicar-lhe o caminho e, obviamente, tu vais a guiar o carro, porque és tu que tu sabes guiar o carro, és tu que sabes o caminho, mas se ele te disser assim, mãe, eu preferia virar aqui à direita, tu até o podes ouvir e se calhar até vai fazer sentido tu virares à direita. Estás a perceber? A parentalidade equilibrada não é deixar a criança fazer tudo, isso é permissiva. Isso para mim ainda provoca mais caos na cabeça das crianças do que propriamente a parentalidade autoritária, porque a parentalidade permissiva, deixar a criança fazer tudo aquilo que quer, a criança não se pode frustrar, dizer que sim à criança, mimar a criança, atenção, só para desmistificar também aqui a questão do mimo, mimar uma criança, dar um amor incondicional, validar os sentimentos é uma coisa. A questão do mimar demasiado uma criança é dar à criança tudo aquilo que ela quer, não aquilo que ela precisa. E isto é muito importante nós também termos noção. Só que o que é que eu acho que hoje em dia acontece na cabeça dos pais e também aconteceu na minha cabeça? Uma confusão brutal. É que é difícil nós, na prática, ok, é assim, ouvir e faz todo o sentido, é mesmo assim. Mas depois na prática, quando nós estamos ali com as crianças, a educar todos os dias, fica difícil. E então com a correria que os pais têm hoje em dia, e agora vem o tema
de dar ecrãs para as mãos para facilitar, que também é um tema, pronto, muito debatido. E a babysitter digital. Exatamente. Estamos numa era digital em que os pais estão sem tempo, nunca há tempo, e porque eu acho que aquilo que eu tenho vindo a ver, eu sou mãe, tenho 2, é que muitas vezes os maus comportamentos são muito mais fáceis para os adultos do que propriamente para as crianças, ou seja, as crianças acabam por ser uma consequência e depois acabam por ficar com esse vício, porque lhes foi dado, obviamente, pelos adultos e porque facilita a vida dos adultos. E eu por mim falo. Claro, Então, claro. Todos nós temos telhados de vidro. Exatamente. E ter essa noção e ter essa consciência responsabiliza muito mais os pais, como é óbvio, porque a da grande responsabilidade são os pais, mas também encontrar o equilíbrio, tendo essa consciência, fica difícil. Eu falo por mim, entre uma autoridade rígida e ter esse equilíbrio e não cair na permissividade, é tudo tão É uma linha muito fina que muitas das vezes é confundida com a permissividade. E isto porque, imagina, a parentalidade consciente, tu estares consciente, não quer dizer que tu tenhas que estar calma 100% das vezes. Os teus filhos vão aprender com os teus erros. E nisto eu digo, posso dizer, se eu me descontrolo numa situação, que eu perco completamente o controle e acabo por gritar, o meu filho, obviamente que isso vai impactar a outra pessoa, mas o meu filho também vai ficar atento àquilo que eu faço depois. A consciência vem daí, é quando eu me descontrolo, quando eu posso gritar e quando eu chego ao pé do meu filho e digo, desculpa, eu descontrolei-me, filho. É verdade que eu não gostei do teu comportamento, mas fui eu que me descontrolei. O dia não foi nada bom e eu estava bastante exaltada e acabei por descarregar em cima de ti. É acabar por ter uma consciência e saber pedir desculpa, mas não pedir desculpa do género, desculpa, mas tu é que me fizeste reagir assim, porque isso não é um pedido de desculpa, é uma desculpa camuflada de acusação. Agora, o ter a consciência é muito mais importante do que ter aquela pressão de eu nunca posso falhar. Não, porque eles também vão errar e está tudo bem. Isso é um tema que eu também gostava de saber a tua opinião, que é sobre, eu acho que é muito tóxico, porque é a pressão que se mete de que tudo é feliz e temos que educar para a felicidade, porque hoje em dia a felicidade acima de tudo, e certo, mas a verdade é que a realidade não é assim. Há frustrações todos os dias, há dias maus todos os dias. E uma criança que acaba por crescer um bocadinho nessa toxicidade do tudo é feliz, temos que proteger as crianças para que elas sejam sempre felizes, para que esteja sempre tudo bem, eu acho que isso a longo prazo, ao médio e longo prazo, vai criar muita frustração nas crianças e em futuros adultos, obviamente. Porque qual é que é a tua opinião sobre esta criança? Se eu sofria em certas situações, a criança não tem que sofrer a mesma coisa que eu para dar valor. Atenção, isso não tem que acontecer, porque se eu se calhar tive, não foi o caso, mas se eu se calhar tive uma infância mais complicada, mais dura, porque não tive tantas posses como os meus filhos neste momento, eu posso dar aos meus filhos, eu não tenho que fazer passar os meus filhos por aquilo que eu passei para eles darem valor àquilo. Como é o caso, eu vou fazer a ponte agora muito rapidamente, como é o caso do telemóvel. O meu filho mais velho, toda a gente na turma dele, toda a gente no futebol tem telemóvel, menos ele. E o que acaba por acontecer é que não é porque eu não tenho posses de lhe dar, eu poderia lhe dar, mas é o consciencializar para, ok, não te vou dar o telemóvel, acho que és muito novo para teres agora o telemóvel, mas eu tenho que consciencializar para podes utilizar o telemóvel da mãe em X tempo, podes usar o telemóvel da mãe de certa maneira, de certa forma, não é proibir, é neste caso consciencializar para o que é que ele pode fazer com o meu telemóvel. Eu acho que na minha cabeça dar a uma criança de 10 anos um telemóvel não faz sentido, mas na minha cabeça, estás a perceber? Claro que ele ia ficar muito feliz em ter o telemóvel, mas para mim não faz sentido e acho que não há essa necessidade, digamos assim. A criança tem que aprender a lidar com a frustração. E as crianças de hoje em dia têm tudo muito no imediato. Querem ouvir uma música, carregas aqui, tem a música. Querem ver um vídeo, metes no YouTube, tem o vídeo. Antigamente, da nossa altura, isso não acontecia. Nós passávamos as viagens, eu lembro-me do meu pai me dizer, tu passavas as viagens todas, quanto tempo falta, quanto tempo falta, quanto tempo falta. Hoje em dia, não tem tédio. E é preciso eles aprenderem a lidar com o tédio. Agora, cabe-nos a nós pais fazer essa gestão de que, ok, o meu filho vai estar feliz, obviamente, quando
quando tiver que estar feliz e que faz todo o sentido, mas eu também não vou provocar a infelicidade para ele aprender. Não, tem que haver, é um controle, é uma gestão, são os limites colocados, são as regras da família e aquilo que pode fazer sentido na minha família pode não fazer sentido na tua, estás a perceber? Agora, não concordo que a criança não tenha que lidar com a frustração e tenha que estar feliz 24 sobre 24 horas. Ainda ontem, a minha filha estava-me a pedir para eu a ajudar a pintar e eu estava a acabar de jantar. Eu disse, espera filha, não, mas eu preciso que tu me pintes agora comigo. Eu disse, vais ter que esperar filha, eu já pinto. Oh mãe, vá lá, comes com uma mão e pintas com a outra. Eu disse, não vai acontecer. Se eu podia fazê-lo, podia. Mas para quê? Eu quero ter o meu momento também a jantar. Deixa-me acabar de jantar, que eu já te ajudo a pintar. Ela estava mesmo aqui ao meu lado. Ela tem que aprender isto, o saber esperar. Também é preciso e não sei o quê, vais ter que esperar. Claro que é mais difícil. Sim. Esta educação é muito mais difícil do que mandares um berro e ela acalma-se, não é? Sim, ou ceder. Ou ceder. Simplesmente ir lá e fazer o que ela quer. Fazer o que ela quer e esse era o meu estilo, sabes? Pois. Sabes que eu fiquei tão focada em não seguir o estilo autoritário da minha mãe que acabei por ir para o extremo oposto. Que acabei por ir para a permissividade. Mas as mães permissivas, quando se passam-se como qualquer outra. E sofrem. E sofrem porque há aquela culpa, eu não consegui manter a calma, como é que eu posso, estou exausta, eu tentei, eu dou-te tudo aquilo que tu queres. Isso é uma frase que se ouve muito. Eu vou-te dar tudo aquilo que eu não tive. Sim. Não faz sentido, eu vou-te dar tudo aquilo que tu precisas. Mas porquê é que eu às vezes pergunto-me uma coisa, como é que nós passamos de um extremo para o outro? É isso, aquele sofrimento de querer dar tudo aos filhos para que eles não passem o que nós passamos, porque muitas vezes aquilo que nós passamos foi difícil, mas se calhar até foi necessário. E eles não estão a ter essas experiências do tédio, de esforçarem mais, terem as coisas. É só muito tu percebes que tu hoje em dia, não sei se tu sabes, mas já há cadeirinhas de bebê com uma abertura à frente para se colocar um telemóvel. Estamos a falar de uma cadeira de bebê. Isto é surreal. Eu tenho muitas mães que chegam até mim que me dizem assim: Marta, como é que eu agora faço para o meu filho comer que ele só come com telemóvel? Mas quem é que lhe deu o telemóvel para ele comer? Pronto, é isso. Estás a perceber? Claro que dá muito mais trabalho estar ali a cantar uma música, claro que dá e claro que muitas das vezes nós não vamos conseguir. A questão é fazer disto um hábito e não uma exceção, sabes? Isso é mesmo, isso dava quase como formação. Os pais deviam tirar uma formação de serem pais. Não, juro-te, nós temos aqueles... Eu fiz o curso pré-parto e o curso pós-parto, mas aqueles cursos tipo... Mas não é isso que se ensina. Não, nem nada. E eu juro-te, quem me dera eu ter aprendido todas estas coisas quando estava grávida, ou mesmo antes da gravidez do meu mais velho, porque traz-te uma consciência brutal, traz-te uma consciência que tu não tens. Não fazes erros, que evita-se muitos erros. Por isso, vocês na associação fazem esse tipo de cursos é só para pais? Dão formação só para... Não, nós temos tido muitos profissionais a pedirem que nós possamos ter aqui a certificação para profissionais e muito em breve, se calhar, isso vai acabar por acontecer, porque temos recebido muitos profissionais a pedirem-nos. Neste momento nós temos vários cursos que temos profissionais, nós temos muitas psicólogas a fazer o nosso curso, porque o nosso curso, o programa All About Parenting, assenta na metodologia, na teoria da autodeterminação, que foi desenvolvida por dois incríveis psicólogos norte-americanos, Richard Ryan e Edward Deci. E estes psicólogos vieram a provar que nós temos três necessidades psicológicas básicas: a necessidade de relacionamento, que é a necessidade que eu tenho de amar e de ser amado, de pertencer; a necessidade de competência, a necessidade que eu tenho de conseguir fazer as coisas, de saber fazer as coisas; e a necessidade de autonomia, a necessidade que eu tenho de controlar a minha própria vida. Todos nós nascemos com estas três necessidades psicológicas básicas, independentemente da religião, da origem. E com as necessidades fisiológicas, só que a maioria das pessoas olha mais para as fisiológicas. Eu tenho sede, eu vou beber água; eu tenho sono, eu tenho que dormir. E o que nós não entendemos e o que estes psicólogos mostram é que se estas necessidades não estiverem preenchidas, nós acabamos por ter comportamentos mais desafiantes, e principalmente as crianças. Uma criança que leva um dia inteiro na escola, chega ao pé do pai e acaba por ter aqui uma birra, é porque se calhar tem esta necessidade de relacionamento por preencher. Está com saudades do porto seguro e acaba por descarregar aquilo que guardou durante o dia inteiro.
Uma necessidade de competência, imagina, o teu filho está a tentar aprender a andar de bicicleta sem rodinhas, mas não consegue e começa a fazer uma grande birra. E alguns pais são capazes de dizer, opá, por amor de Deus, se os teus amigos sabem andar de bicicleta sem rodinhas, como é que tu não sabes? Anda lá, esforça-te. Exato. Isto não é uma necessidade de competência preenchida. Uma necessidade de competência preenchida é tu dares, neste caso, técnicas, ferramentas ao teu filho para que ele aprenda a andar de bicicleta sem rodinhas. E aí sim tem esta necessidade preenchida. E por aí adiante, então, o que estes psicólogos vêm a provar, e que é a ciência na ciência da motivação, é que a teoria da autodeterminação está bem presente em todas as faixas etárias e se estas necessidades não estiverem preenchidas, nós acabamos por ter aqui algum tipo de comportamento mais desafiante. Mas B.F. Skinner, que é um psicólogo muito conhecido na década de 50, dizia que as pessoas só eram motivadas pelo castigo ou pela recompensa. Ok. Isto é uma motivação externa. Certo. E tu não tens só motivações externas. Pois não. Tu se calhar estás a fazer isto, não pelo teu dinheiro, não pelo dinheiro que podes receber ao final do mês. Estás a fazer isto porque tens prazer em fazer isso. É uma motivação interna que é muito mais impactante do que propriamente uma motivação externa. E o que muitas vezes os pais acabam por fazer é o castigo ou a recompensa. Ok, eu faço a cama, mas o que é que tu me dás em troca? Sim, e depois cresce com esse discurso. Pois E não. atenção que a recompensa vai ter que ir aumentando à medida que eles também vão crescendo. Eu tive um pai que pagava 25 euros ao filho para ele arrumar o próprio quarto. Pronto. Isso imagina, onde é que nós Onde é que chegamos? ias parar? Bem, Exato. mas isso é mesmo assim. E a minha questão é, eu acho que era muito importante nos cursos pré-parto, que nós somos todas tipo, obrigadas a fazer quando somos mães, abordar esses temas. Porque isso é que é fundamental. Não é propriamente aquilo que vai acontecer, porque pronto, vai ter que acontecer de qualquer das formas. Mas é ensinar-nos a lidar com estas situações de como ter uma criança. É quase, nós dizemos, tem que ter, devia vir com um manual de instruções. Mas eu acho que tem que ter manual de instruções, somos nós, porque transformamos por completo. Eu falo, eu quando fui mãe, Tu enalteces em ti o melhor e o pior de ti. completamente. Faço coisas que não já pensei fazer, para o bem e para o mal. E vamos buscando sentimentos, vamos descobrindo sentimentos que jamais saberíamos que existiam. Então com 4 eu não consigo imaginar. Não consigo mesmo imaginar. Olha, eu consigo te dizer que eu, com 4 filhos, nunca me cuidei tanto como me cuido agora, nunca tive tanta consciência como tenho agora. Claro que estou muito mais cansada, claro que tenho muito menos tempo para mim, mas talvez por também ter uma consciência diferente, soube-me priorizar também. Porque muitas vezes o que os pais acabam por dizer é não, eu tenho que estar bem para os meus filhos estarem bem. E isto acaba por trazer aqui um peso muito grande na criança. Em primeiro lugar, não, eu tenho que estar bem para eu estar bem. E uma consequência de toda a gente à minha volta estar bem é porque eu estou bem. E não só os meus filhos, sabe? E muitas das vezes nós acabamos por ter este peso na criança. Não, eu tenho que estar bem para os meus filhos estarem bem. Não, eu tenho que estar bem em primeiro lugar para eu estar bem. Porque se eu não estiver bem, com foco em mim, obviamente que à minha volta nem os meus filhos, nem o meu marido, nem nada vai estar bem. Isso é muito verdade. E os pais muitas vezes projetarem as próprias frustrações nos filhos. E os sonhos, os sonhos. E isso vê-se muito. O meu filho joga futebol. E isso vê-se muito nesses ambientes muito competitivos em que as crianças vão para lá no fundo para se divertirem e para estarem com os amigos e para jogarem futebol. Crianças que são. E a competitividade mas há mais nos pais do que nas crianças. dos pais, que eu estou a dizer, a competitividade dos pais acaba por contagiar o ambiente festivo daquele momento. Sim. Eu vi um post teu sobre isso. Podes falar um bocadinho sobre isso? Eu Acho que isso é tão importante. Eu fiz este post também por dores minhas, porque o meu filho mais velho também joga futebol. E posso-te dizer que, felizmente, no nosso núcleo de pais, isso raramente acontece, pouco acontece. Temos um grupo bastante coeso e com muita consciência, mas também porque o clube em si também incute isso, ok? E uma comunicação muito controlada, e nós pais sabemos até onde é que podemos ir e vice-versa, ok? O que acaba por acontecer é que eu vejo muitas das vezes em equipas que nós estamos a jogar contra essas equipas, coisas
completamente do outro mundo e é muito triste porque isso acaba por causar uma pressão muito grande na criança, porque os sonhos dos pais acabam por ser projetados para a criança, os pais pensam que têm ali um futuro Cristiano Ronaldo e que as mães vão ser as próximas Dolores, quando nós sabemos por estatísticas que 99,9% das crianças não dão jogadores. É bom incutir este espírito de atleta e tudo, e do desporto na criança, é muito bom, a disciplina, a ética. Eu posso dizer que o meu filho neste momento está num torneio no exterior, eu estou aqui, o meu marido também está cá, ele está com a equipa, e posso-te dizer que eu vi um crescimento muito grande da parte dele, uma disciplina, uma ética muito grande da parte dele, e é extraordinário porque eles depois acabam por levar isso também para o resto das áreas da vida deles. Já vi muitas crianças saírem a chorar, já vi uma criança dizer ao pai, então vem tu jogar cá para dentro, respostas mesmo diretamente aos pais, e é muito triste porque os pais não têm consciência das figuras que muitas vezes fazem. E isto é ridículo. É ridículo, é frustrante para a criança, envergonha a criança, mas depois também acaba por ser frustrante para o treinador, para o clube em si, porque isto acaba por ser uma bola de neve. Imagina um pai que se descontrola numa bancada, imagina o que é que não acontece em casa, o que é que não acontece no caminho, no carro. Porquê é que não fizeste isso? Porquê é que não marcaste o gol? Porquê é que jogaste assim desta maneira? Se é para ser assim, e isto eu conheço pessoas, se é para ser assim eu nem sequer venho para aqui, estou eu a gastar o meu tempo, o meu dinheiro para tu fazeres aquelas figuras. Isto são frases reais, são palavras fortes para uma criança que está ali a divertir-se. Mas sim, foi um post que viralizou bastante e que eu tive muitos clubes a pedirem se podiam partilhar, e eu disse claro que sim, mas é por algo que eu também vivo e presencio no desporto com o meu filho, porque acaba por ser, sabes, as crianças no núcleo, às vezes deles, no grupinho deles, muitas das vezes não têm noção do que é que se passa nas bancadas. Acho que eles ouvem, muitas vezes ouvem a voz dos pais Sim, mas imagina, há muita concorrência que às vezes não existe dentro das 4 linhas, mas existe essa competitividade entre pais. Pois. Porque o teu filho jogou ali, porque se o meu filho é melhor do que o teu, porque... Isto acaba sempre por acontecer. Eles irem lá para dentro mesmo. Exato. Não, eu ouvi já uma criança a dizer, então vem cá para dentro. Eu acho que sim. Exato. Só ver a que faria. Mas acho que eu já aprendi muito com o meu filho no futebol. Houve uma vez que ele estava... houve uma situação de uma criança da equipa dele que lhe disse qualquer coisa que ralhou, mandou-lhe ali uma boca. E ele não ligou. E eu disse-lhe assim, não ligues. E ele olhou para mim e continuou a jogar. Mas aquilo estava-me a mexer. Estava a mexer comigo. E então eu depois disse-lhe a ele, olha filho, quando for assim, filho, não ligues. Ele disse assim, mas tu estás a dar importância a coisas que eu nem sequer dou. E eu pensei para mim, ok, o que é que eu estou? Eu estava a tentar suavizar a questão quando o meu filho já está muito mais à frente do que eu. Ele Ok. Mas é isso. O que eu noto é muito isso, é que as crianças estão ali para te divertir e vai, é por isso que elas lá estão. E os pais sofrem muito mais, sofrem no pior sentido, mesmo da questão do que eles. E depois isso acaba por lhes passar e é muito triste porque um desporto que serve, precisamente como disseste, para ganhar a ética, para estar em conjunto com outros meninos, para criar relações interpessoais, acaba por se estragar mais uma vez pelos adultos preferirem. Exatamente. E eu acho que isso devia ser obrigatório, quase com uma palestra tua, aos pais quando inscrevem seus filhos no futebol. Antes de começar a época. Eu acho que os clubes deviam ter, por exemplo, no clube onde o Rafael joga, nós temos formações mesmo de psicólogos para os pais, com vários temas. A sério? Sim, com o tema da nutrição, com o tema por exemplo, quando se está a aproximar o final da época, caso a criança seja dispensada, de que forma é que o pai também pode estar, de que forma é que o pai pode intervir, digamos assim, nesta dispensa. É bastante interessante e eu acho que os clubes deviam ter isto, porque é uma forma de consciencializar os pais e os pais também não andarem meio perdidos nesta questão do futebol, porque isto acaba por ser um hobby para a criança e o pai já quer uma carreira para a criança com crianças de 6, 7 anos. Isto é surreal. Não existe uma carreira, existe sim um gosto pelo futebol e eu vejo, imagina, neste momento se me disserem assim, o teu filho, o que é que ele quer ser quando for grande? Claro que ele me vai dizer que quer ser jogador. E eu acredito que se não for,
que seja algo relacionado com o desporto, porque ele é muito focado no desporto, não só no futebol, mas no desporto. Ele gosta, tem esse... Disseste pelo ser, Não. porque ele quis ser, é dele. Portanto, Eu tenho outro filho que detesta futebol, que não pode ver uma bola à frente. Não, o meu filho vê jogos, acorda de manhã ao sábado e ao domingo e vai ligar a televisão para ver jogos de 1970, em vez de ver bonecos e não sei o quê. Isto é mesmo dele. é dele. Isto é importante também referir, porque muitas vezes há miúdos que vão se calhar para o futebol porque lá está, é sonho dos pais. Claro, não. E não é deles, isso é muito importante. E outra questão que eu também gostava daqui, que também se fala muito, e fala-se muito, mas não muito profundamente, que é a questão do narcisismo na parentalidade. Eu não sei, há esse tema, fala-se muito agora de narcisismo nas relações, pronto, cada vez há mais narcisistas, e isso acaba Dá-me um exemplo, sim, para ser mais fácil. por ferir para os filhos, por exemplo, pelos pais que querem controlar tudo o que os filhos fazem, que querem saber exatamente para onde vão, o que é que fazem, com quem se relacionam, mas de uma forma doentia, atenção, não de uma forma saudável. Sim. E isso também acaba por ser ali um limiar muito terno entre ok, eu quero saber com quem é que eles andam, porque eu tenho que saber para vir saber a que amigos é que eles têm, isso faz todo o sentido. Mas é importante também dar confiança, ou seja... Exatamente, mas eles terem aquele espaço deles, em que é deles, e que nós mostramos que temos confiança neles. E hoje em dia há muito isso, há o controle excessivo, em que não é dado o espaço mais à criança para crescer, mais aos adolescentes. Sabes que o meu pai sempre me disse algo que cada vez mais faz sentido na minha cabeça. Eu dou-te liberdade com responsabilidade. Exatamente. Quando tu me mostrares que não mereces essa mesma liberdade que eu te estou a dar, eu vou começar a condicionar mais essa liberdade. Porque não estás a demonstrar responsabilidade. Ele dá-me graus de confiança. Ele vai-me dando aqui alguma confiança. E se eu não respeito essa mesma confiança, eu estou a quebrar aqui, entre aspas, este pacto que nós temos, não é? Porque à medida que eu lhe vou demonstrando que é benéfica a responsabilidade e a liberdade que ele me vai dando, se eu quebrar aqui a confiança, obviamente que eu tenho que ter aqui uma razão bastante plausível para quebrar, mas se eu quebrar sem motivo aparente, óbvio que ele tem que intervir. Ele é o meu guia, não é? Ele é o meu pai, ele está-me a mostrar o caminho e a dizer o que é que, para que caminho é que certamente será mais benéfico ir. Agora, controle excessivo, isto mais cedo ou mais tarde vai haver um descontrole brutal da criança, isso certamente, mas também a liberdade em demasia também acaba por fazer com que a criança se perca e que não tenha a mínima noção do caminho que deve seguir. Acho que entre a autoridade e a permissividade, exatamente. Neste contexto. Exatamente. Eu acho que a adolescência começa a ser um bocadinho por aí, não é? Entre a liberdade excessiva. Sim, eu acho que se tu chegares ao pé do teu filho e disseres que estás aqui para o bem ou para o mal, quando ele quiser partilhar contigo, quando ele quiser desabafar, porque tu já tiveste a idade dele e até podes dar aqui alguns exemplos. A mãe já teve a tua idade, eu também já me senti assim. Eu também muitas das vezes não me apetecia ir para a escola, também muitas das vezes ficava triste por causa disto ou por causa daquilo. Quando tu dás esse grau de confiança, quando tu mostras que tu também já calçaste os sapatos dele, sabes? Também já estiveste na situação dele, estás aqui a abrir o caminho para ele também fazer partilhas que se calhar não faria se tu fosses demasiado autoritária, com medo. Porque dizem assim, não, antigamente bastava o meu pai abrir-me os olhos ou levantar-me a mão que eu tinha logo respeito. Isto não é respeito, isto é medo. E então aquilo que tu tens que ensinar ao teu filho é respeito, para que ele se sinta confortável também para te contar as coisas menos boas. Porque a partir mais ou menos dos 13 anos, eles começam a ouvir outras vozes que não as vozes dos pais. Ou seja, o cérebro deles começa a estar muito mais desperto para os amigos, a ouvir muito mais os conselhos dos amigos do que propriamente dos pais. Se tu não sustentas uma boa infância com respeito, com equilíbrio, com limites, com regras, com valores, com princípios, tu vais para a adolescência, caminhar para a adolescência para crianças que acabam por não te dar ouvidos, fazer aquilo que querem, esconderem-te tudo. E eles, porquê? Porque eles também estão aqui à procura um bocadinho da personalidade deles, da independência deles, de como é que isto funciona tudo, como é que isto está a funcionar tudo. Eles também se estão aqui a descobrir. E se tu não tiveres aqui uma boa base de infância, acaba por haver um descontrole muito grande na adolescência. E perdes, exato. E é muito perigoso. Pode-se perder mesmo a adolescência. Um bocadinho. Depois cortas isto, não é?
Eu não sei se vocês se perceberam, eu enganei. Mas eu achei que Em- não foi. Eu pensava que Foi de tinha- propósito, porque também. Não foi de propósito. É que também dá por aqui. Mas era muito perto também. Está super interessado. O que é que lançou a máquina? Diz-me tu. Olha, Quatro temas. se quiseres podes dizer que os pais querem acabar com as birras, não sei. Das birras. Ok. Vamos à adolescência. Vou dar a volta dos pais. Vamos lá para as portas. Então está a fazer isto, faz isso. Só por aqui para a SIDA, senão. Podes até dizer que a conversa está muito interessante, mas querias tocar aqui num ponto que ainda não Voltas tínhamos às tocado. birras. Nós falámos um bocadinho das birras, mas não foi muito. Consegues depois pôr nas birras? Consegues, não consegues? Pega só na Ele conversa. depois consegue pôr naquela fase onde nós estamos a falar das birras, Geres, como tu percebes. Mas sim, não sei se depois não fica estranho. É natural, dizes, olha, esqueci-me de tocar neste ponto, mas queria muito falar. Sim, pega daqui, fica aqui neste. Ok. Agora voltando aqui um bocadinho às birras, que eu acho que é aquele ponto que dá mais dor de cabeça aos pais e é logo na infância mesmo ali para nós mostrarmos efetivamente uma parentalidade mais equilibrada, não entre tanta permissividade nem autoridade. Ora, Marta, precisamos mesmo da tua ajuda. Como é que nós fazemos isto? Agora imagina, tenho ali a minha filha no corredor do supermercado com uma birra tremenda. Ok. E agora estamos a entrar na fase do Natal. Portanto, os supermercados estão cheios de Estímulos para as crianças. estímulos para as crianças. Então, vai lá ao corredor dos brinquedos e timba uma brutal de uma birra. O que é que eu faço? Olha, os pais, a maioria dos pais, quando vêm ter connosco, é mesmo por causa das birras. Eu quero acabar com as birras das crianças. Mas há algo que eles precisam de entender, que as birras fazem parte do desenvolvimento neurológico, ok? Nós pais, exato, nós pais fazemos mais birras até do que as crianças. Até aos 25 anos, mais ou menos, nós vamos agir em primeiro lugar com a emoção. Só a partir dessa idade é que nós começamos a agir em primeiro lugar com a razão. Por isso, como é que nós podemos pedir a uma criança que tem o cérebro em desenvolvimento, que não está maduro, que se consiga autorregular, se perante uma frustração da criança, o adulto acaba por se desregular? Ou seja, então, mas quem é que é o porto seguro? Quem é que consegue guiar a criança, fazer com que a criança saia do cérebro na zona vermelha, a zona de frustração, de irritabilidade, para a zona verde, que é a zona da calma? Quem é que vai conseguir ajudar a criança a fazer isso? É o adulto. Mas o que é que acaba por acontecer? É o adulto, perante uma birra da criança, para de gritar, estás a fazer birras, como é que é possível? Estás sempre aos gritos, estás sempre a fazer birras. Então, mas afinal, mas não é o adulto que tem que ensinar a criança, neste caso, Ter a birra. e não é não ter a birra, porque a birra é a comunicação da criança que não sabe lidar com aquela emoção, por isso acaba por comunicar daquela maneira, que as emoções estão todas à flor da pele. Por isso é que eu sou super apologista do vocabulário emocional precoce. Ensinares as crianças qual é o significado das emoções e o que é que podem fazer com as emoções. Tu, quando eras criança, ensinaram-te a lidar com a raiva? Não. Pois. Aliás, se calhar ensinaram da pior maneira, não é? Exato. É que a raiva é uma emoção como qualquer outra. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que nós adultos, quando estamos com raiva, fazemos? Saímos porta fora, vamos dar uma corrida, vamos espairecer, vamos, sei lá, um jantar com amigas. Mas o que é que uma criança, quando está com raiva, acaba por acontecer? Vai ali para o cantinho do castigo. Imagina um adulto. Estás com raiva. Eu tinha pensado nisso. Vai para o cantinho do castigo. Como é que tu te sentes? Ficas com raiva, ainda ficas com mais raiva. Sim, por acaso até tinha pensado nisso. Ou seja, ela está a expressar uma frustração dela e depois ainda acaba por ter que engolir aquela frustração de outra forma. Exatamente. Mais frustrante. Ainda fica mais frustrada, ou seja, mais incompreendida. Porque a questão da parentalidade equilibrada é o validar as emoções, não quer dizer que tenhas de concordar com aquilo que a criança fez, mas validar aquilo que ela está a sentir, porque se ela está a sentir é porque é válido, porque está a sentir. Se ela está irritada é porque está irritada e está tudo bem. Agora, a questão aqui é, ok, eu vou acalmar a criança e depois de acalmar a criança eu tenho que
utilizar aqui a educação. Porque se tu vais educar uma criança quando ela está completamente desregulada, entra a 100 e sai a 200, não vais conseguir educar. É a mesma coisa que tu estás completamente passada a disparar para todo o lado e o teu marido chega ao pé de ti ou alguém ou uma amiga tua chega ao pé de ti e diz-te assim: eu bem te avisei, estás a ver, vá lá, isso não é drama. Eu bem te avisei. Não, isso não é drama nenhum, drama é o que eu tenho na minha vida, agora tu estás passada por causa disso. Sim. Agora imagina uma criança, se um adulto já se passa completamente, imagina uma criança. E depois toda a gente opina, não é? Ai, se fosse eu, Exato. dava-lhe ali uma palmada, se fosse eu fazia isto, Claro, fazia aquilo. mas agora tu fizeste uma pergunta que eu vou-te responder, relativamente aqui às birras em supermercado. Nós somos todos os pais perfeitos antes de termos filhos. Pois. Quantos de nós é que já dissemos: o meu filho nunca vai fazer uma birra no supermercado quando eu for mãe? O meu filho nunca vai fazer uma birra em público. Eu nunca vou dar um telemóvel ao meu filho. Cala-te boca. Todos nós acabamos por fazer isso. Agora, a questão aqui é que as crianças precisam de previsibilidade e há uma das ferramentas que eu adoro e que nós falamos muito no nosso programa, que é o planeamento antecipado. Ou seja, tu explicares à criança o que é que vai acontecer, mas não em demasia, não precisas de estar ali a explicar, a fazer todo um mundo. De uma forma simples: olha, filho, a mãe vai, no final do dia, a mãe vai ao supermercado, ok, eu vou-te levar um lanchinho, porque se tu vais com uma criança com fome ao supermercado é para esquecer, como um adulto. No final do dia, a mãe vai contigo ao supermercado, vou-te levar aqui um lanchinho, o que é que tu queres que eu te leve para o lanche? Olha, queres que eu te leve estas bolachinhas aqui e com um iogurte também vai-te levar, que é para no caminho tu comeres, e depois vamos ter que ir às compras ao supermercado e a mãe vai precisar de comprar isto, 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 e tu vais ajudar a mãe, olha, a mãe até vai escrever aqui a lista, tu ficas com a lista e vais ver onde é que estão os produtos. Olha. Mas eu não posso comprar mais nada para além disto, filho, mas tu vais ser o meu ajudante número 1, e se nós não soubermos onde é que está no corredor, tu vais perguntar ao funcionário e vais meter as compras em cima do tapete e no final eu dou-te o cartão para seres tu a pagar. Olha, Estás a perceber? Tu estás a incluir o teu filho em todo o processo, ele tu fica estás a dar motivado, tu estás-lhe a dar responsabilidade, tu estás-lhe a dizer o que é que vai acontecer, não vais comprar mais nada. Ah, Marta, tudo bem, mas ele chega, vai ver o brinquedo e vai-se passar. Ok, então vais ter que ser consistente, não podes ceder. Filho, nós podemos arranjar uma forma, se tu quiseres, de comprar este brinquedo. Chegamos a casa, vemos o dinheiro que tu tens no teu milheiro, vemos como é que podemos fazer comprar este brinquedo, podemos até planear algo para comprar esse brinquedo. Hoje eu não vou comprar esse brinquedo. A mãe avisou-te, eu já tinha falado contigo. Hoje não vai ser possível. Vá lá. Desce à altura da criança, olhos nos olhos, não quer saber da pressão social. Durante muito tempo quis saber, sabes? Ok. Durante muito tempo fez-me muita confusão. Eu acabava por ceder por causa da pressão social, sabes? Sim, de estarem todos a olhar. Cala-te, para de chorar, eu dou-te aquilo que tu queres, para. Sim. E isto é muito pior, esta pressão social. Então, eu não quero saber. Neste momento, as outras pessoas não me interessam. O que me interessa é o meu filho neste momento. Filho, eu não vou levar mais nada e tens que ser consistente, porque se ele começa a fazer uma birra, se ele faz a birra segunda-feira à terça-feira, tu acabas por ceder, ele vai perceber que com aquele tipo de comportamento tu acabas por ceder. Então estás a reforçar esse comportamento desafiante. Não, o teu filho não te está a manipular, o teu filho apenas sabe que se tiver aquele comportamento tu vais acabar por ceder. Ok. Neste caso, muito a interessante. responsabilidade é tua, tu é que acabaste por ceder e ele sabe que se fizer uma birra ou se tiver aquele tipo de comportamento, ele vai fazer com que tu acabes por comprar o ovo Kinder, o brinquedo Claro. X, o brinquedo Sabe que Y. resulta. É uma estratégia que resulta. Exatamente. E quando eles vão, por exemplo, com os irmãos, quando é essa estratégia também funciona com, por exemplo, os 4 ou 2? Olha, eu tenho que ter muita Eles têm consciência. estratégias diferentes. Eles são todos diferentes. A forma como eu lido com a Diana, eu não preciso dizer à Diana que vou ao supermercado e não lhe vou comprar nada. Ok, ela já. Porque a Diana, e se chegar lá e se ela me pedir, eu digo: olha filha, não é momento para eu te comprar este brinquedo, podemos pensar noutra altura, mas a minha Diana vai... Enquanto a minha Diana faz uma birra por ano, o meu Diego faz uma birra por minuto. E são gêmeos, muito diferentes. Eu costumo dizer que quando estive a fazer os meus gêmeos, não doziei bem, sabes? Porque um é demasiado intenso, um é o 80 e o outro é o 8. E a minha Diana tem uma inteligência emocional, uma criança com 7 anos, muito mais à frente do que a minha. Eu aprendo muito com a minha Diana, sabes? E eu sei que eu com a Diana eu não preciso sequer utilizar esse tipo de estratégia. Com o Diego eu preciso. E preciso de ser muito mais firme, muito mais consistente, e eu sei que se eu ceder um dia, eu sei que aquilo vai Como ser... é que ela reage à birra do irmão?
ela muitas vezes tenta acalmar e uma vez ela disse-me uma coisa, muito antes de eu entrar nesta questão da parentalidade, nós estávamos completamente passados com as birras dele. E ela virou-se para mim e disse-me assim, mãe, quando ele estiver a fazer birras, faz-lhe cócegas, vais ver que ele vai logo acalmar. Ah pá, tu acreditas que eu fiz aquilo que ela me disse, ele começa-se a rir e ele acalmou. E eu penso assim, pá, esta miúda ensina-me coisas que tu não tens noção. Não, ela muitas vezes já não liga, muitas vezes tenta acalmá-lo, sei lá, aquele comportamento já é tão normal para ela. Já até mesmo a mais pequenina diz, ai Diego, cala-te. E uma miúda com 3 anos já, sabes, Já percebe que aquilo não é o comportamento correto. já, porque ele Mas tem... ele assim, ele teima. Sim, ele é assim, eu quando entro na questão da parentalidade equilibrada e começo a estudar, porque eu não deixo de estudar, eu continuo a fazer certificações. Ainda estas férias estive a fazer mais uma certificação de madrugada por causa do fuso horário dos Estados Unidos. E então, eu não deixo de aprender, porque para mim conhecimento é tudo. E então, Concordo, amigo. o Diego não deixou de ser o meu maior desafio. Eu aprendi a lidar com o Diego. Eu lido com o Diego de outra maneira, eu consigo antecipar muita coisa que não aconteça, consigo ter a noção de que eu tenho que ser consistente. Se eu der um telemóvel para a mão do meu Diego, imagina, num sábado vamos ver um jogo de futebol do irmão e ele já está um bocado cansado de estar lá e pede-me o telemóvel. E eu, às vezes, acabo por ceder. Eu sei que eu vou pagar um preço caro a seguir. Porque quando eu lhe for tirar, mesmo que eu lhe diga assim, tens 1 hora, ele ou pode fazer birra e eu... Pronto, e eu sou consistente e eu digo-lhe não vai dar, tínhamos combinado 1 hora, o controle parental acabou, etc, etc. Mas sei que paga um preço caro, porque eu sei que o telemóvel ao Diego muitas das vezes traz aqui um descontrolo, não só ao Diego, como a maioria das crianças. Sim. E isso acaba por... Mas isso, eu acho isso é mesmo muito difícil. Nós conseguirmos manter essa consistência toda. É no dia a dia. difícil, porque é muito mais difícil tu educares com E consciência. os pais que procuram a vossa ajuda, estão mesmo dispostos a mudar ou acham que é tipo, querem uma resposta imediata? E eu costumo dizer mesmo isso, eu costumo dizer quando vêm à minha procura ou quando querem algum programa ou o programa mesmo completo, eu costumo dizer, se vocês vêm para aqui à procura de milagres e estão com a perspectiva do vosso filho vai mudar, mas vocês continuam impávidos e serenos, esqueçam, não gastem o vosso dinheiro. Sim. Não vale a pena, não vale mesmo a Querem uma pena. receita E eu contra mim falo, porque não há milagres, a mudança inicial vai ser sempre nossa, do adulto, nunca em primeiro lugar da criança, nunca. E quando começam a ter mais consciência das causas das birras, porque eu costumo muito dizer isto, imagina, tu levas 1 ano inteiro com uma dor no braço e andas a tomar todos os dias Benurons para a dor, para a dor acabar, não é? A dor acalma, mas a causa continua lá. Então eu vou-te dar um exemplo. Tu andas a castigar o teu filho, a ameaçar o teu filho, a gritar com o teu filho, mas tu não vais à causa do comportamento desafiante. Tu andas apenas a dar benurons ao teu filho. Por isso é que estes comportamentos acabam por estarem constantemente a aparecer. E a piorar. E a piorar, exatamente, e a piorar. Ou seja, se tu mandas hoje um grito a uma criança de 2 anos, a criança vai se assustar. Quando ela tiver 5 anos, a criança vai virar as costas. Vai ser normal. Por isso é que muita gente diz assim, Marta, mas o meu filho só me ouve quando eu me descontrolo. Claro que sim, porque ele está habituado a isso. Já é muito normal. E ainda vai a tempo de reverter? Vai, claro que vai a tempo. Nós vamos sempre a tempo, mas é assim, nós nunca vamos ser os pais. Eu não acredito em parentalidade perfeita. Não acredito em. E eu também, quando comecei a estudar, eu coloquei essa pressão em cima de mim e eu pensei, não, isto é impensável, eu nunca vou conseguir estar num equilíbrio 24/24 horas por dia. Agora, posso-te dizer claramente que com o meu filho de 11 anos é mais desafiante do que com a minha filha de 3 anos. Porquê? Porque ele já tem outra consciência, porque ele já está habituado a uma parentalidade minha que é diferente. Estás a perceber? Ele está habituado a um tipo de parentalidade. Quando eu estou a fazer essa transição, ele acha estranho, como é óbvio, né? E então é preciso nós sermos consistentes, é preciso nós, ok,
é isto que funciona, é isto que eu quero que seja para a minha vida, é isto que eu quero que seja para a nossa relação com os nossos filhos, mas há uma coisa que eu quero dizer a todos os pais. Não fiquem com a perspectiva de que, não, eu nunca mais me vou descontrolar, eu quando começar a aprender sobre a parentalidade consciente, eu nunca mais me vou descontrolar. Isso é mentira, ok? Nós vamos ter os nossos momentos em que nós nos vamos descontrolar, mas vamos estar conscientes desses mesmos momentos. E eu acho que isso faz toda a diferença, sim. Isso é incrível. Eu acho que devia ter conhecido o pai há 17 anos atrás. O teu mais velho tem 17. A tua mais velha. Já a fazer 18 em janeiro. Essa idade também traz outros desafios. Tem frente. Mas isto é assim, eu vou-te dizer uma coisa, e eu acho que todos nós temos essa consciência, e isto na teoria é tudo muito simples, é tudo muito bonito e faz tudo muito sentido. Mas depois na prática, porque depois há a sociedade, aos amigos, aos pares, à escola, Mãe, eu tenho um grupo de WhatsApp da minha turma em que nós vamos partilhando lá, mãe. Sim. Como é que eu faço, mãe? Sim, porque agora é tudo por WhatsApp, também é verdade. Exato. É que mesmo as próprias escolas dinamizam muito isso. Sim, e eu digo, olha, tens o meu computador, podes ver no meu computador, mas por outro lado, o meu filho no outro dia também me disse uma coisa que me trouxe aqui, me fez sentir que, ok, é este o caminho. Ele como vai a muitos torneios fora, eu disse, olha, eu não me importo de te ceder o telemóvel, mas a única coisa que está no telemóvel é mesmo o WhatsApp para falares comigo, porque vais estar estes dias todos fora, só mesmo para falares comigo. E ele virou-se para mim e disse-me assim, eu não quero, porque eu quero estar concentrada e não quero ter essa responsabilidade de estar preocupado com o telemóvel. E sabes, quando eu acabei por ceder, foi quando ele me respondeu desta maneira e eu... Sim, afinal ele agora é que não quer. Ok, e ele teve... E eu, ainda bem, ok, tudo bem. E há muitas outras situações, imagina, os meus filhos, até mesmo a mais pequenina, vai muito pela a imitação, eles não saem de casa sem fazer a cama. Mas claro que isso nem sempre foi assim. Isto é preciso trabalho, consistência e dizer-lhes, olha, o que é que está, quais são as tarefas da manhã. Eu fiz um quadro de rotinas visual, matinal e noturno para eles terem consciência do que é que têm a fazer. E eu tive uma senhora no outro dia a limpar uma casa que me disse assim, coitadinhos, estão pequeninos e já... E eu, coitadinhos porquê? Por isso é que eu digo, então, mas estas pessoas pensam que a parentalidade equilibrada é deixar a criança fazer tudo. Vocês não têm a noção das regras que eu tenho na minha casa. Os meus filhos, quando acabam de comer, têm que levantar o seu prato. No outro dia, a minha Diana ia levantar o prato no restaurante. Eu disse, filha, aqui não precisas, estás a perceber? Isto já fica tão integrado, tão intrínseco. Sim, mas isso é muito importante, porque depois, mesmo na própria relação social, na parte empática, que agora também se fala muito de empatia, não é? Que está a fazer falta, fala-se muito porque precisamente estamos a perder. Também devido aos ecrãs, não há aquele contacto visual com as pessoas, portanto logo aí a empatia não pode desenvolver. Podem dizer tudo aquilo que querem, obviamente, atrás do ecrã. E isso também, essas tarefas e eles terem consciência do trabalho que as coisas dão, sim, da organização, também lhes vai dar a eles outras ferramentas que no dia-a-dia deles vai diferenciá-los dos outros. Claro. E isso é fundamental e eu acho que temos mesmo que refletir sobre a educação e sobre a forma como estamos a fazer as coisas, porque não é o querer bem excessivo que estamos efetivamente a educar bem as crianças, ou ao contrário. Então, claramente, claro que é assim, eu há pouco disse, houve um dia que eu estava no shopping e o meu filho Diego estava a fazer uma birra descomunal desde o cinema, que nós tínhamos saído do cinema, até a um parque de diversões que estava lá, mas uma birra descomunal. E eu, controla-te Marta, claro que eu dentro de mim estava a ferver. E paro em frente ao parque de diversões e estava uma senhora ao meu lado que eu percebi assim, esta senhora segue-me de certeza absoluta. Ela estava a olhar, muito sério, e eu saio do parque de diversões e ela manda-me uma mensagem. Exato, e ela manda-me uma mensagem, o Diego não está nos dias dele, pois não? E eu já sabia. Claro que isso acaba por trazer aqui essa pressão, mas por isso é que eu acho tão importante as partilhas que eu acabo por fazer, que é, eu tenho desafios, eu tenho birras. Óbvio. Ainda antes, olha, a noite de hoje foi caótica, meu Deus. A minha Letícia só queria dormir literalmente em cima de mim. Eu já estava, eu tenho 2 horas sequer de sono hoje em cima. A minha birra de manhã estava pior do que a deles, claramente. Porquê? Porque eu estava cansada, cheia de sono, cheia de trabalho.
E ainda a lidar com todas estas situações vezes 4, né, é sempre muito desafiante. E depois isto acaba por contagiar, sabes? Porque se a Letícia está com uma birra, A energia. a energia vai. E se eu estou, eu sei que acabo por contaminar aquilo tudo lá em casa. Também. Sim, sim. Ainda ontem eu estava a dizer que estava mesmo com a neura e estava uma mãe ao pé de mim, quando eu fui buscar os miúdos à escola, que disse: olha que isso contamina logo os miúdos. Eu disse: eu sei, é que eu sei mesmo que vai contagiá-los. Mas pronto, sim, eu acho que é mais a responsabilidade, o responsabilizar-nos pelos nossos filhos, porque nós temos que nos responsabilizar pelos nossos filhos, claramente. Eles acabam por fazer certas coisas e nós temos que ter essa mesma responsabilidade. Eles ensinam-nos a ser pais, basicamente. Sim, e que quem me dera não me terem pintado a maternidade como me pintaram, porque parecia tudo um mar de rosas. Sim, super também. Aí depois fica a frustração de não conseguir lidar bem com estas situações todas e a vergonha de não conseguir controlar uma criança, mas que agora já sabemos que as birras é perfeitamente normal, nós só temos que saber é respeitar e desconstruir a birra para tentar minimizar a situação. E posso-te dar até um exemplo do meu mais velho. Há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, eu não estava lá, tinha ido numa viagem ao Porto e o meu pai e o meu marido foram buscá-los à escola. E foram com eles a um parque infantil, que estava lá um campo de futebol, e o Rafael joga futebol todos os dias, no recreio, nos treinos, etc, etc. E então, quando foi a hora de ir para casa, eles disseram: olha, está na hora de ir para casa, e não sei o quê, e o Rafa, o mais velho, a fazer uma birra descomunal: eu não quero ir, e não sei o quê. E o meu pai achou aquilo muito estranho e disse ao meu marido: olha, importas-te que eu levo o Rafa no meu carro e tu levas os outros 3? E ele: não, tudo bem. O meu pai chega ao carro e começa-lhe a fazer perguntas, a fazer essa a desconstruir. Então como é que está a escola e não sei o quê? E ele: por favor, podes repetir? Ai não. Infelizmente ainda não compreendi. Por favor, procura possíveis comandos de voz no separador da ajuda nos meus acontecido ainda. Cala-te. Eu nem falei Aldi. Mas estava tão interessante. não faz mal, mas eu posso continuar. Sim. Espero que ela se cale. Pronto. É? Ok. E então o meu pai vai com ele no carro e começa a desconstruir toda aquela situação. E começa-lhe a perguntar: então, o que é que tem deixado mais feliz na escola? O que é que tem deixado mais triste, etc. Porque quando queremos saber alguma coisa relacionada com o dia da criança, é importante nós questionarmos sobre as emoções. Porque se nós dissermos assim: então o que é que aconteceu hoje na escola? Nada. Mas isto faz parte do desenvolvimento neurológico da criança, porque elas vivem no presente e então não estão preparadas sequer para pensar no futuro, nem sequer no passado. E então ele começa aqui a fazer perguntas relativamente às emoções, porque é muito mais fácil para eles exteriorizarem. E o Rafa diz: eu detesto a escola. E o meu pai achou aquilo muito estranho, como o Rafa adora a escola. E o meu pai disse: então, mas detestas a escola? Mas está a acontecer alguma coisa agora na escola para tu estás a ficar com mais raiva e assim dessa maneira? E ele: a professora está a substituir o professor porque ele está doente. Está sempre aos gritos de manhã à noite. Eu estou farta, eu estou farta dos gritos da professora. Ou seja, uma criança levou o dia inteiro a ouvir gritos da professora. Chega ao final do dia, ele quer exteriorizar toda aquela energia que ele tem guardada e que não é nada benéfica, que é mandar aquela adrenalina toda cá para fora. E então estava a fazê-lo num campo de futebol, com a bola, a fazer aquilo que ele mais gosta. Quando o pai ou o avô disseram que estava na hora de ir, ele queria continuar, estás a perceber? Sim, ele precisava. Ele precisava. E daí há esse pico de extinção, que há esta reação explosiva, mas por algo que em nada teve a ver com o futebol. Foi por ele ter passado dias e dias a engolir, a lidar com esta frustração, que ele não está a conseguir lidar sozinho. E chegou ao limite. Mas houve esse cuidado de perguntar e desconstruir, porque senão Sim. ia ficar ali E os pais iam pensar que era: por amor de Deus, agora que paraste de jogar futebol, por isso é que estás... Não, a causa em nada tinha a ver com o comportamento, estás a perceber? É com aquela reação no momento. Ou seja, a causa era completamente diferente do parar de jogar de futebol. Qualquer outra mãe, qualquer outro pai, se calhar, e eu também, aqui há uns tempos, também era capaz de dizer: por amor de Deus, Rafa, te passas a vida a jogar futebol, agora porque vamos para casa já estás a fazer uma birra. E isto é muito interessante, e era o que o meu pai fazia comigo.
E eu, em vez de estar focada em seguir aquela parentalidade do meu pai, estava focada em não ser a mãe autoritária que se Era permissiva. Exato, e acabei por ser permissiva, ou deixar fazer tudo. Depois deu o caos interior. É o caos, Depois é deu. o caos familiar que... Mas é por acaso. Mas Sim. ajudas muitas pessoas. E Olha, os meus pais. às vezes, sabes, eu acho que apetece desistir de tudo. Não, mas não faço Juro. isso. Não faz isso. E é uma comunidade inteira a pedir para não fazeres isso. Porque é muito importante. Sabes porquê? Eu vou-te explicar. E isto de coração aberto, eu sei e recebo mensagens diárias e sou muito grata por todas as mensagens e todo o feedback que recebo, mas são temas tão delicados que tu estás a mexer com o melhor e com o pior da pessoa. É verdade. E estás a pôr em causa. E tu sabes que enquanto jornalista, tu és imparcial. Tu estás a passar a notícia, tu és imparcial. Enquanto apresentadora, eu apresentava um programa de turismo, viajava pelo mundo, estava a apresentar os mais belos locais. Tu és extremamente imparcial, tu estás a dizer os factos. E quando tu estás aqui a tocar num tema, claro que tem evidências científicas, mas que toca aqui com estas questões tão emocionais, que vão muito ao fundo da pessoa, às vezes é bastante desafiante e às vezes não me apetece ler certas coisas, não me apetece sequer aprofundar, não me apetece responder e apetece-me dizer, olha, se vocês acham que é dessa maneira que se deve tocar, continuem, porque houve um post que eu fiz do supermercado, da criança que fazia a birra no supermercado, em que, e este post vai sair em breve, em que eu fiz um post de react, coloquei lá... Exato. E então vai sair, e então são vários comentários que eu recebi. O que é isto? Comigo levava logo um tabefe, comigo levava logo o cinto, comigo não sei o quê. Pá, mas sim. São comentários que acontecem diariamente e que, Zita, se nós não normalizamos o bater numa mulher, o bater num homem, o bater num idoso, o bater num animal, porque é que se normaliza bater numa criança que tem o cérebro em desenvolvimento? Nós apenas batemos na criança porque nós não sabemos agir de outra forma e estamos descontrolados. Nós não sabemos como é que nós vamos fazer com que a criança deixe de ter aquele comportamento ou como é que a criança consiga entender aquilo da maneira como nós queremos e acabamos por bater na criança. E nós não podemos normalizar. É impossível. Perguntem às crianças como é que se sentem. Perguntem às crianças assim. E eu aposto que crianças que estão habituadas a levar porrada, e eu digo porrada porque é mesmo porrada, crianças que estão habituadas a que gritem com elas todos os dias, se vocês perguntarem assim às crianças o que é que tu mais gostas na mãe, ou o que é que tu menos gostas na mãe ou no pai, eu tenho a certeza que eles vão responder, como os meus um dia me responderam, que grites comigo. Façam esse teste com os vossos filhos. Infelizmente, não percebi. Por favor, podes repetir? Infelizmente, ainda não compreendi. Por favor, procura possíveis comandos de voz no separador e menos Coisas justas, calou-se. Não sei. Só a última vez foi. Não foi a última vez, foi no meu, mas foi o caos. Mas ainda há muita gente a dar assim tareias aos niños. Tu não tens noção dos comentários que eu recebo. E às vezes, por isso é que eu te digo... Não é... Bater numa criança não é crime também? É crime. É crime. E a questão aqui é que... Imagina, quando dizem assim, eu não estou a ser agressivo para o meu filho, porque a palmadinha é necessária, a palmada na hora certa é necessária. Eu também já fui a mãe que pensou assim, e por isso é que eu digo, eu não sou perfeita e eu também já fui mãe que pensou assim, porque isso era normalizado, porque isso era dito por profissionais de saúde e tudo, porque a pediatra do meu filho mais velho chegou-me a dizer, deixa-o chorar à noite, deixa-o chorar à noite no berço, não vá lá, porque ele tem que aprender a dormir, ele não vai rasgar a boca. Estás a perceber? E isto era normalizado de uma maneira, ele não vai aprender a adormecer, ele vai aprender a que a mãe não vai lá quando ele está. Cansa-se. E vai pelo cansaço. Mas por isso é que é fundamental haver essas
esse conhecimento mesmo para profissionais poderem passar a mensagem correta e quando nós estamos a aprender a ser pais, precisamente nessa altura em que eles estão no berço, começa logo desde aí e é fundamental nós termos essa consciência e para isso é fundamental ter pessoas como tu, Marta. E onde é que podem encontrar? Olha, nas minhas redes sociais, Marta Rodrigues Parenting, podem falar comigo, podem ter comigo, podem partilhar, podem desabafar, porque muitas das vezes têm mães a pedirem-me ajuda e eu não consigo responder, não consigo ajudar com uma mensagem, claramente que as coisas não são assim tão lineares, é preciso um conhecimento mais a fundo da situação. Eu acho que, acima de tudo, quando temos muitas mães a procurarem ajuda para os filhos, eu acho que muitos pais, eu acho que inicialmente a ajuda não é diretamente com as crianças, é para os pais. Sim. Sem dúvida, é para os pais, porque os pais precisam dessa consciência, precisam de terem esse autocontrole para ajudarem as crianças também a controlarem-se, porque nós não vamos conseguir ajudar uma criança a sair da birra para um estado mais calmo se nós estivermos completamente passados. Eu muitas das vezes digo às mães que falam comigo, houve uma mãe que me disse assim: Marta, eu tive que bater na minha filha porque a minha filha bateu na prima. E eu disse: você não gostou, a sua filha não gostou de algo que a prima fez e acabou por bater nela, e você não gostou de algo que a sua filha fez e acabou por bater nela. O comportamento igual. Exatamente, ou seja, porque é que se pasma que a sua filha bata na prima se você acabou por normalizar a palmada? E é um bocadinho por aí. Vais-me deixar as tuas redes sociais para quem quiser. Marta Shiny. Obrigada. Também, obrigada. Adorei. Foi muito bom, Obrigada. Foi. É para entregar o carro e buscar o meu.